ou os dois juntos? Quer que apareça os dois juntos? Não aceito. Ai, que é isso? Ou os dois juntos? Vamos. Eu convidei, mas precisava de Mariana aceitar. Eu convidei Mariana, mas não tô achando. Algo sem aceitar. Obrigado. Isso aqui aparece. Não tá aparecendo não, opção não. Não, mas já tá o ali. Uhum. Boa noite, professionistas. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o projeto Live Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, de A a Z. Hoje com uma convidada mais especial, Vanessa Tavares, especialista em R33, espaços confinados, que nós temos muitas dúvidas hoje. E hoje você vai nos ajudar, assim como os nossos participantes também, a tirar essa dúvida. Seja bem-vindo, Vanessa. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação imensa, né, poder estar aqui também ao lado de grandes profissionais, para que juntos possamos contribuir, né, com o desenvolvimento da segurança do trabalho, multiplicar um pouquinho o nosso conhecimento de todos vocês. Então, desde já, agradeço, né, pelos convites e espero que seja uma noite bem proveitosa, tanto para mim quanto para vocês que nos acompanham também. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com vocês. O tema hoje, realmente, quando a gente estava discutindo sobre temas importantes, a ideia é a gente trazer dúvidas que as pessoas têm, né? E a gente foi procurado com relação, né, ao espaço confinado. Espaço confinado é aquela história que muitos dizem que sabem, mas poucos fazem certo, né, Vanessa? E aí, em alguns contatos de alguns trabalhos, eu vim conversando com Vanessa, e Vanessa colocava muitas observações importantes acerca justamente desse tema, né? Quando a gente recebeu um chamado para fazer uma liberação de trabalho em espaço confinado. Aí Vanessa começou assim, e já pensaram nisso? E já pensaram nisso? E já pensaram nisso? Aí eu acompanhei até uma parte. Botou 50 anos, eu não sei mais o que é nada. Então, eu acho que é interessante a gente trazer, Vanessa, essa discussão, trazer aqui para a mesa, João, para a gente tirar a dúvida dos participantes. Então, para que todo mundo participe, pergunta, aproveita. Vanessa, a gente queria que você dissesse ao pessoal quem é Vanessa, de onde vem sua expertise, como... Eu sei que você tem outras áreas, eu acho também com espaço confinado, né? Como você trabalha, para que as pessoas entendam que, de fato, elas podem se aproveitar, né, do melhor decidido de você hoje. Eu sou técnica em segurança do trabalho, né? Inclusive tive a oportunidade de ter Mariana como minha coordenadora de curso, né? Na época que eu fiz o curso de segurança do trabalho. Assim como também eu sou supervisora e instrutora de NR35, 33 e também resgatista técnica em espaço confinado e altura. E também sou bombeiro civil, que justamente é daí onde vem a minha oportunidade de poder estar sempre atuando nessa questão de espaço confinado, né? Visto que eu atuo diretamente na parte como bombeiro civil, acompanhando diversos trabalhos de espaço confinado e também ministrando cursos e treinamentos
voltados assim para essa área de espaço confinado. Então, é daí onde vem a minha oportunidade, né, de conhecer diversos tipos de espaço confinado, tanto na parte técnica, em sala de aula, quanto também em campo, atuando e acompanhando nesse tipo de trabalho. Eu acompanho, depois a gente vai colocar no Instagram. Tem já mudado, né? O Instagram da Vanessa, depois a gente vai colocar. Que eu acompanho os cursos que ela faz, viu, gente? Ela roda aí o Brasil atrás de curso para se atualizar. É importante que a gente profissional que nós façamos isso. Inclusive, a NR33 ela trouxe mudanças. Né? Então, eu acho que é oportuno a gente conversar um pouco sobre essas mudanças, né, João, que tiveram na norma, porque muita gente não acompanha. Está ali, mas tem tanta coisa para fazer que daqui que eu estudo, daqui que eu vejo, eu vou continuar na mesma, muito embora tenha prioridade, né? Mas o pessoal usa muito desse desculpa e acaba atuando da mesma forma há muitos anos. Então, por que não usar esse debate de hoje para que a gente entenda o que foi que mudou, o que é que aconteceu nessa norma, o que é que ela traz de diferente e como é que ela de fato acontece, né, Giovana? Exato. É importante. Tem uma grande dúvida na cabeça de todo mundo, porque as pessoas não sabem ainda identificar o espaço confinado, né? Então, por exemplo, onde eu trabalhei, nós temos 17 quilômetros de canais subterrâneos, mas todos com entrada, saída, com oxigênio suficiente. Então, eu gostaria que você iniciasse explicando para a gente o conceito de espaço confinado, né? Muita gente, inclusive eu, ainda tenho dúvida, viu? Então, Jonathan, com essa nova atualização da NR33, acabou que ela deixou, ao meu ver, bem mais claro a definição do espaço confinado. Ela deixa claro que precisa seguir 3 critérios específicos, que incluem não ser projetado para ocupação humana, ter entrada, meios limitados de entrada e de saída, e também tem a questão de que exista ou possa existir uma atmosfera perigosa à vida e à saúde. E aí ela deixa claro que precisa ter esses 3 critérios. Então, foi projetado para ocupação humana? Se foi, pronto, já descaracteriza. Tem que ser os 3. Tem que ser os 3. PVS, não ser humano e não ter entrada e saída. Exatamente. Então, tem que ser simultâneo. Eu preciso de ter esses 3 critérios. O único espaço confinado que ele vai ter uma ressalva, a não ter necessariamente esses 3 critérios, é quando eu tiver, por exemplo, grãos e milhos armazenados. E aí, não necessariamente, eu preciso seguir os 3 critérios para ser caracterizado como espaço confinado. O risco é diferente. Exatamente. Então, quando eu tenho grãos armazenado, aí ele não precisa ter necessariamente os 3 critérios para se enquadrar como espaço confinado. Então, silo já você sofre um silo no espaço confinado. Exatamente. Teve possibilidade de engolfamento, de afogamento, automaticamente ele já caracteriza como espaço confinado. Teve entrada e saída de forma limitada e tem esse tipo de espaço confinado que armazena esse tipo de material, automaticamente já é considerado espaço confinado. Agora, não sendo, então eu preciso das 3. Ele não fala ou, ele sempre coloca e diz no texto bem especificamente que precisa simultaneamente atender a esses 3 requisitos. Lembrando, eu acho interessante a gente trazer a discussão, como se caracteriza o IPVS, né? Imediatamente perigoso à vida e à saúde. Inclusive, porque se a gente tem uma ideia, a gente quando fala espaço confinado, a gente tem aquela ideia do oxigênio. Tem muito oxigênio, tem pouco oxigênio, não são prejudiciais. Mas uma atmosfera desconhecida, ou seja, eu tenho ali uma caixa d'água alta que está fechada há muito tempo, abrir e sentir um cheiro estranho. Depois a gente começa sobre o cheiro estranho, a gente começa a pensar o que é. Mas enfim, se não for, tenho dúvida do que tem lá dentro. Não tenho como quantificar agora, como fazer nenhuma análise, caracteriza já como ambiente PVS. Exatamente. Inclusive, a norma na nova atualização, ela também deixa bem claro que você precisa, na hora de abrir a PET, especificar se aquele ambiente está ativado ou não, porque isso vai variar também na minha análise. Porque se é um ambiente que está desativado, ele se torna ainda mais desconhecido. O que é que eu posso encontrar lá de diferente, como, por exemplo, um cheiro estranho, o que é que pode estar ali dentro, que pode trazer malefício à saúde, né? Então, não é só a ausência, a deficiência de oxigênio ou o aumento do oxigênio que vai caracterizar como uma atmosfera perigosa. Existem vários outros fatores. E outra coisa também, a norma ela fala
que não necessariamente o ambiente ele é um ambiente que é IPVS, mas que ele pode vir a se tornar. Então, às vezes, eu tenho que avaliar a minha atividade, porque às vezes tudo bem, é uma caixa d'água, que ao nosso ver, quando a gente fala de caixa d'água, a gente às vezes não consegue enxergar um risco iminente por ser guardada ali, teoricamente, só água. Mas será que, por exemplo, se eu for fazer a limpeza naquela caixa d'água, será que o produto que eu vou utilizar, será que ele não vai transformar o meu ambiente ali perigoso? Não vai ter uma reação que vai prejudicar ali a minha via respiratória? Será que eu não vou ter algum problema por eu estar utilizando aquele material? Será que eu não vou estar utilizando, por exemplo, o equipamento de corte, solda, que vai gerar ali alguns gases, que vai transformar aquele ambiente num ambiente perigoso, imediatamente perigoso. Essa é a hora, João, que quem está assistindo gravado, pausa, vai lá na live de Félix e assiste. Quem está assistindo ao vivo, depois volta lá no debate que a gente teve com o Félix e assiste para entender essa parte, essa caracterização com esses produtos de limpeza, né? Para a gente entender como está tudo ligado, né? Tudo totalmente ligado. Mas aí, João, aí a gente começa a conversar sobre o ponto crucial do espaço confinado. Essa é a liberação de trabalho. Você falou a ideia da PET, né? Eu acho que, você acha, João, que as pessoas estão atuando e liberando da forma correta esse trabalho para espaço confinado? Existem muitas dúvidas, não é? O que é espaço confinado, como é que ele se caracteriza, que tipo de treinamento, quais os procedimentos para você entrar. As dúvidas são as maiores possíveis, não é? Então, muita gente está preparado, mas nós ainda vemos que existem muitas dúvidas com relação a todo esse contexto que a gente comentou. A gente traz essa discussão que é o seguinte, para você que é consultor, seu telefone vai tocar e você vai falar assim, eu tenho um trabalho de espaço confinado para você liberar, vem aqui. E aí, Vanessa, como é que a gente tem que fazer? Diga aí. A primeira coisa que é extremamente importante, e na nova atualização ela traz bem pontual, é que os espaços confinados eles precisam de ter um inventário. Então, assim, a primeira coisa que a empresa ela precisa ter, como é obrigatório, tem que ter, é um inventário com todos os espaços confinados. Então, lá dentro desse inventário, precisa de ter um tipo de espaço confinado, com seu dimensionamento, com os perigos, riscos que existem dentro daquele espaço confinado. Precisa, inclusive, ter até um croquis desenhado dentro desse inventário, para que, antes de você fazer a liberação, você já conheça aquele espaço confinado. E a norma também diz o seguinte, que não só nós, como empregadores, por exemplo, a empresa que estará fazendo a minha atividade precisa conhecer, mas até quem for fazer o serviço. Se eu contratar um terceiro, eu preciso entregar esse inventário para que o terceiro avalie antes, para ele olhar, eu estou entrando dentro do espaço confinado com tais riscos, X, Y, Z, e diante desses riscos, eu preciso tratar esse ambiente antes para tornar ele o mais seguro possível. Isso aí é todo o tamanho de empresa? Todo o tamanho de empresa. Deve um espaço confinado para inventário. Tem que ter. Aí é como o da ML12, né? Que a gente tem que ter um inventário e aí a gente já conversa com o PGR, né? Isso. Atenção, é um inventário do lugar que gera risco, plano de ação leva no PGR, né? Isso, exatamente, era isso que eu ia comentar. Porque no PGR, você diz, olha, quando eu terceirizo um trabalho, tanto eu tenho que indicar quais são os meus riscos que tem no meu ambiente, quanto quem vai fazer o serviço também tem que dizer quais são os riscos que ele está trazendo. Mas, então, assim, bem E interessante. corroborando o que a gente está falando aqui, o engenheiro Maicon comentou aqui, ele falou o seguinte, lembro de um caso antigo em Caixa d'Água em Brasília, onde morreram 3 pessoas, dentre eles 2 bombeiros. Por isso que a gente também traz, Vanessa vai trazer a importância. Eu falei no início, Vanessa faz curso, viaja no Brasil, está se atualizando. Por isso, Vanessa, a importância da gente dizer assim, eu vou fazer essa liberação, mas levando em conta todos os riscos que existem ali, né? Exatamente, porque assim, o que é que eu vejo muito ainda hoje, infelizmente, Ele comentou que tem a caixa d'água desativada, mantida. o que a gente vê muito hoje é, infelizmente, Mariana e João também, que assim, que as pessoas, elas... Tudo bem que a gente sabe que o nosso dia a dia em si ele é corrido, mas a partir do momento que eu estou nessa área, eu preciso ter a responsabilidade
de que eu vou lidar ali com vidas. E eu não posso me dar o luxo de dizer, vou liberar o serviço amanhã e eu vou amanhã olhar o que eu tenho que fazer. Eu acho que a minha responsabilidade como profissional da área, eu buscar diariamente compreender, e lógico que a gente não vai saber de tudo, por mais que a gente busque, mas é importante, já que eu tenho, por exemplo, que eu tenho a responsabilidade de acompanhar aquele serviço, que eu busque ter um entendimento antes de todo o processo de como acontece uma situação de espaço confinado. Porque às vezes, Mariana, o meu gestor, por mais que é importante que os nossos gestores eles tenham conhecimento sobre, mas às vezes o cargo de gestão já toma muito tempo do gestor. Sim, tem muitas atividades. Muitas atividades. E aí muitas vezes cabe a mim, que estou aqui na equipe dele, muitas vezes orientar ao meu gestor do que é preciso. Então, às vezes, por exemplo, durante as minhas atividades, às vezes eu chego para o meu gestor e oriento, olha, a gente precisa melhorar isso, isso e isso. E aí ele vai e nos atende da melhor maneira possível. Então, eu como profissional, muitas vezes eu tenho que, por obrigação, levar isso para a minha alta gestão. E aí, é por isso que é importante nós estamos sempre buscando nos atualizarmos, para que a gente possa levar para a nossa gestão, e aí, de contrapartida, que eles possam nos apoiar, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Porque senão vai acabar sempre a gente repetindo os mesmos erros, utilizando ainda métodos da norma antiga, e às vezes nem da norma antiga. Então, às vezes a gente se depara com situações de que o que é mais corriqueiro? Você vai fazer uma atividade de espaço confinado, as pessoas não sabem, não tem, Maria, né? É um caos ainda que a gente encontra, infelizmente. Não sabe que tipo de espaço confinado é, quais são os gases. Porque, por exemplo, dentro do inventário, inclusive, tem que estar discriminado quais são os gases pré-existentes, os riscos pré-existentes, as energias perigosas pré-existentes, para que eu possa fazer o bloqueio antes de iniciar a atividade. Então, às vezes, a gente se depara muito com o pessoal assim, vou fazer agora e vou... Recentemente, só para vocês terem ideia, recentemente eu conversando com um colega meu, ele falou que foi liberar uma atividade de espaço confinado e aí pediu para o colaborador colocar um cinto de segurança e aí ele foi e amarrou uma corda e ficou ali segurando. E assim, quando ele me falou aquilo, eu fiquei, caramba, que triste, porque eu vi que ele estava dando o melhor que ele podia. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente busque se atualizar para a gente compreender que não é assim. Porque quando um trabalhador ele passa mal, por exemplo, dentro do espaço confinado, o peso dele aumenta, a forma de... Não é simplesmente a gente sair puxando de toda forma. Né? Então, assim... É como assim, acidente todo em volta, para, não mexe. Né? Pode estar... É a mesma coisa no espaço confinado. Então, tem que saber, tem um método de mexer. Exatamente. Então, é por isso que a importância, né, da gente estar ali se atualizando, buscando compreender, para que a gente possa levar também os problemas para serem resolvidos pela outra gestão, né? Eu acho que é assim, inicialmente, no trabalho preventivo, eu acho que o primeiro passo é ele identificar dentro da organização esses espaços confinados. Exatamente. Identificar os espaços confinados, que aí seria através justamente do inventário, e a capacitação continuada da equipe. Porque outra coisa também que eu vejo que há uma deficiência é porque não é simplesmente, Giovana, a gente fazer um curso anual. Eu acho que é uma capacitação continuada. Inclusive, quando a gente, depois, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho, provavelmente, sobre a parte de resgate, e na nova atualização, inclusive, já adiantando, né, fala sobre ter que ser feito um simulado de resgate em espaço confinado anual. E além de ser feito esse simulado, precisa ter o registro do tempo-resposta, de em quanto tempo conseguiu ser feito. Então, assim, não é só eu fazer um curso, porque, por exemplo, o curso de supervisor é de 40 horas e a reciclagem é de 8 horas. Mas, olha, não é com um treinamento anual de 8 horas que a gente consegue... Não é. Então, assim, é a gente identificar quais são os espaços confinados, ter no inventário quais são esses espaços,
os riscos que eles possuem. E, além disso, a equipe que vai estar ali acompanhando aquelas atividades, ter sempre ali uma atualização, verificar os seus espaços confinados, fazer esses simulados, justamente para, na hora que se for feito o trabalho, na hora que for feita a atividade, eles estarem reciclados. Então, se eu deixo para... Eu faço um curso hoje e eu só tenho um trabalho de espaço confinado daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, será que eu vou estar, de fato, apta para acompanhar aquela atividade? Será que o ambiente vai ser o mesmo? O ambiente Será vai que ser o mesmo? colocaram um risco a mais? Isso, exatamente. É, muito importante. Então, ter uma educação continuada, assim, da equipe que vai estar ali acompanhando, faz toda a diferença. E outra coisa também, às vezes o pessoal contrata terceiros para acompanhar essa atividade. Mas, Mariana, eu acho muito importante a equipe de segurança do trabalho da empresa acompanhar também. E estar por Ninguém dentro. conhece os riscos do ambiente como o César, Exatamente. né? O César é o pai da coisa. Exatamente. Né? Então, é muito importante, por mais que uma empresa terceira venha acompanhar a atividade, mas o SESI é importante estar ali junto para acompanhar e conhecer os riscos junto com a equipe que vai estar ali atuando. Né? Félix está dizendo, olha, Vanessa sabe muito. Ixi, Joelma, pessoal participando aqui, Pedro Rodrigues, Wendy Santos, Lincoln Batista, pessoal agradecer a quem está participando e manda perguntas, né? O Marco ainda está falando aqui, Marco gostou do tema, obrigada pela participação, Marco, muito boa. É interessante que recebeu há pouco um vídeo onde se usa o robô para verificar os gases de espaço confinado. É muito importante isso, a gente entender o seguinte, esse robô ele cai bem, muito bem, na avaliação do espaço confinado para o inventário. Agora, o que a gente precisa entender da importância desse tema é o seguinte, a gente trata o espaço confinado como a gente trata, por exemplo, um possível incêndio. Ou como a gente trata situações que têm risco de vida, risco eminente de vida, né? Então, o que é que acontece? Veja, tem que pensar no quando as pessoas estão lá dentro. Por isso que a gente traz esse tema da liberação. Por isso que a gente conversa de uma forma mais séria sobre isso. Não adianta fazer o curso, conversar com o gestor, resolver tudo, fazer a liberação e sair. Quando você acabou de dizer, o SESI tem que estar presente, os técnicos têm que estar presentes. Por quê? Porque, veja, a gente não sabe o que pode acontecer. Qualquer incidente em um espaço confinado pode ser fatal. Ou porque tem algum gás ou oxigênio, aconteceu alguma coisa, gerou uma asfixia na pessoa, né? Ou porque a forma que a pessoa caiu trouxe algum problema lá, ou porque pode ter sido explosão lá dentro. Por isso, ainda na nova norma, precisa entrar um acompanhante, uma outra pessoa com quem está entrando para fazer o trabalho. Isso, exatamente. Aí também, justamente, além de ter que ter sempre o acompanhante para fazer essa atividade, teve também uma modificação com relação ao vigia, Mariana. Porque o vigia, na antiga norma, ele não podia acompanhar mais de um espaço confinado. E nessa nova atualização, ele diz que pode sim acompanhar mais de um espaço confinado simultâneo, contanto que atenda a um dos critérios que a norma vai se encalar, como, por exemplo, ele ter contato direto com todos os operadores, todos os trabalhadores do espaço confinado. O aparelhinho que faz a análise na hora que está trabalhando, ele gera o som também. Isso. Você pode ir, hoje tem, porque eu vejo essa mudança seguinte forma. Antigamente, entrava e ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? O que é que acontece hoje? Você tem aquele aparelhinho que vai dando tanto se você tem oxigênio, de enxofre, do índice de inflamabilidade e do CO, né? E aí ele também vai dando ruído. Então eu acho que esse de fato permite que o vigia acompanhe dois, três, né? Espaço. Ele está acompanhando visualmente na tela e está aqui. Isso. E agora também é importante que tenha um meio de comunicação. A norma fala que tem, por exemplo, via rádio. Tem que estar tendo ali sempre um meio de comunicação. Cautela com o meio de comunicação dentro do espaço confinado. Porque aí tem que ser um equipamento específico para espaço confinado, né? Que seja intrinsecamente seguro, né? Não pode ser qualquer tipo de equipamento. Não pegue o celular. Leve, a gente se reclama, porque é uma coisa que não pode falhar. E assim, eu acho importante
a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos, né? Já aconteceu em determinado local que um cara entrou numa galeria e depois foi que ele foi comentar. Não, mas eu entrei, fiz a limpeza lá, você entrou ali sem equipamento nenhum, sem nada, nem avisou. Não tem problema não, eu sou acostumado a fazer isso, aí foi o pior. Né? Eu sou acostumado a fazer isso. Então, essa falta de conscientização não é maldade dele. Sim. Né? Que as vivências, experiências criam as crenças e as crenças são responsáveis pelos valores e comportamentos. Né? Se ele não entender que aquilo dali pode gerar morte, ele vai tratar como se fosse normal. E não é maldade dele. Exatamente. Então ele precisa ter um treinamento efetivo. E aí quando você fala que o treinamento de 8 horas, eu bato muito nisso. Só o treinamento não muda o comportamento. Não é um treinamento de 8 horas, um treinamento de 20 horas. Ó, tem que ser um treinamento que você use o processo de andragogia, que é o processo de ensino para adultos, que traga a expertise do trabalhador, que ele comece a mudar suas crenças, aí sim, aí ele muda o comportamento. Isso. Se não fizer isso, ele continua tendo um comportamento antigo. Exatamente. E outra, uma das coisas que eu sinto muito na pele é justamente o pessoal às vezes não aceitar quando nós vamos justamente tornar aquele cenário seguro. Eu sinto muito a resistência do pessoal, por exemplo, porque Não antes... mostra que é inseguro, né? Não mostra isso, né? Aí o que acontece? Quando a gente vai... Recentemente eu fui acompanhar um serviço que antes do pessoal realizar a atividade, eu fui lá, né, montar o sistema de resgate, montar o tripé, o sistema de voltagem mecânica, tudo mais. Só que isso leva tempo. E aí você vê, muitas vezes, o trabalhador ali ansioso, agoniado, e já começa a se irritar. E muitas vezes isso acontece por quê? Justamente por não enxergar os riscos. Exato. Porque pensa, é um trabalho simples, rapidinho eu ia ali, resolvia, terminava, e aí tá perdendo tempo. E aí por isso que é importante que nos cursos de capacitação, e sempre que a gente tiver a oportunidade de conversar com esses trabalhadores, que a gente tente conscientizá-los que, na verdade, é um investimento de tempo. A gente está investindo, só isso, né? não é perdendo tempo, a gente está investindo tempo na segurança desse trabalhador. E aí é importante que a gente sempre tente, quando tivermos sempre a oportunidade, estar conscientizando esse pessoal. É por isso que a CLT diz, é proibido que você trabalhe em qualquer atividade sem saber antes do risco ao qual você está submetendo. Sempre tem que estar partilhando de saber de risco. E a importância de nós, assim, eu digo nós, porque a maioria do nosso público aqui da área prevencionista, a importância da gente ter a cautela de negar. Não é de mérito você receber o telefone e dizer assim, olha, é um treinamento de espaço confinado. Olha, eu posso estar precisando do dinheiro, mas eu não tenho condição, porque eu não tenho essa informação. Eu posso indicar algum profissional. Isso não é de mérito. A gente tem que ter a consciência da responsabilidade que a gente tem na mão. Se eu disser assim, eu vou, porque eu vou só pegar a cartilha da Fundacentro, pego as imagens, boto no slide e digo aqui, ó, o espaço confinado é isso, cuidado com isso, pronto, tá treinado. Aí o pessoal fala, pronto, tá todo mundo treinado, aí você leva, o material chega e não sabe o que faz, acontece um incidente, como é que a gente vai agir? Não tem nem com tripé, não tem nem com pé, fazer o resgate. E aí, ó, vê, a norma está pedindo que no inventário tem um tempo de resposta do resgate da coisa. Pra gente, isso aí não é para enfrentar isso aí, não é para que a gente entenda a importância, a severidade da consequência que pode causar algum acidente como deles humanos. Inclusive, Mariana, um treinamento recente que eu dei, eu falei sobre a questão do curso, né, que tem que ter para trabalhar em espaço confinado. E aí, quando eu mencionei que na nova atualização ficou extremamente claro e reforçou bastante a questão de ter que ter a equipe de resgate, e aí eu fui muito indagada com relação a isso, porque meio que eu senti que teve resistência. Poxa, quer dizer, e agora? Eu não tenho uma equipe de resgate aqui. Aí eu fiz, vai ter que ter treinado. Tem que Então, para liberar, eu tenho que ter a pessoa que vai fazer o espaço confinado, vai fazer o trabalho em si, a pessoa que vai entrar com ele, o vigia, o supervisor e o resgate. A equipe de resgate. Como é que a gente dimensiona a equipe de resgate? A equipe de resgate, Mariana, a linha 33, ela não especifica a quantidade de pessoas. Ela não deixa claro a quantidade.
Mas aí, de acordo com a quantidade de espaço confinado e com o sistema que a gente vai montar, é que a gente tem uma noção de quantas pessoas é necessário para montar aquele sistema. Então, por exemplo, eu vou fazer quantos espaços confinados simultâneos? É um, é dois, é três. Então, eu vou precisar de uma equipe, por exemplo, se for dois, eu preciso de uma equipe para cada espaço confinado. Por exemplo, dependendo eu tenho um equipamento suficiente para montar dois resgates ao mesmo tempo? Então, eu preciso... Qual o sistema que eu vou usar? É um sistema de vantagem mecânica? Eu preciso de quantas pessoas para montar esse sistema? Então, ela não especifica, mas aí, de acordo com o treinamento, com a expertise que a gente vai tendo, a gente tem uma noção de quantas pessoas a gente precisa para estar realizando aquele resgate. Lembrando que a equipe não é um, né? Isso. O próprio nome aqui. Pega o bombeiro civil e coloca ele para fazer o resgate. Uma equipe não é por isso a importância de quando você receber uma demanda de espaço confinado, saber, né, João, inclusive, saber quanto é que você cobra, entendeu? Para fazer, porque essa demanda agora é quantas pessoas pedem. É. Inclusive, uma das opções que se tem é você treinar brigadistas. Perfeito. Então, você pode, por exemplo, selecionar uma equipe de brigada, pegar alguns brigadistas e aí treiná-los. Né? De acordo com a ANR33, o curso ele pode ser de 24 a 32 horas, ou 32 horas. E aí, de acordo com os espaços confinados, com o risco dos espaços confinados, você pode ali avaliar se dá o treinamento de 24 ou 32 horas. E aí você seleciona, por exemplo, uma equipe de brigada que já tem um treinamento básico ali de resgate, de primeiros socorros, porque não é só fazer o resgate. A norma também diz que você precisa também saber fazer os primeiros socorros. Então, tem que ser uma equipe realmente treinada para não só pegar e tirar, mas eu também tenho que fazer ali aquele primeiro atendimento. Eu tenho que também planejar o transporte. Eu tenho uma ambulância no meu local de trabalho? Não tenho. Se eu não tenho, qual é o hospital mais perto? Tem um SAMU próximo? Não tenho. Tem um bombeiro próximo? Então, eu tenho que deixar tudo isso dentro do inventário. Tem que estar tudo isso dimensionado. Pessoal participando aqui, Joel Ferreira, grande técnica de segurança do trabalho, ela está comentando aqui. Vanessa, é recomendado estimar um período curto de tempo para estarmos verificando se houve o surgimento de gases, sendo ele ocasionado pela atmosfera ou até mesmo por um produto químico? Olha, nesse caso, a avaliação ela é contínua. Então, o que é que a gente faz? Para liberar o trabalho, a gente precisa avaliar antes. Então, o supervisor, né, ele vai verificar a atmosfera. Normalmente, a gente verifica em 3 instâncias, porque dependendo dos gases, né, tem gases que ele vai ficar mais em cima, às vezes fica no meio, às vezes mais embaixo. Então, a gente faz essa verificação estando de fora do ambiente confinado. Então, a gente verifica antes, até para a gente poder colocar na TED, né, de acordo com a avaliação que foi feita antes de entrar naquele ambiente. Mas aí depois, quando o trabalhador ele for entrar, ele tem que entrar com multigás para que essa avaliação seja feita continuamente. Justamente como a Mariana falou anteriormente, se houver ali alteração desses gases no ambiente, ele vai começar a bipar, porque tem um limite de tolerância. Por exemplo, no caso do oxigênio, né? O limite mínimo é 19,5 e o máximo 23. Então, quando há essa alteração, ele começa a bipar. Então, por isso a importância do trabalhador estar o tempo todo ali, continuamente com esse aparelho. É para que a gente entenda por que ele pipa, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso no meu Instagram. Porque quando esse oxigênio, vamos dizer, se torna insuficiente, digamos que esteja diminuindo, abaixo de 19, no caso, né? 19,5. 19,5. Existe uma reação onde a pessoa ela vai morrer por asfixia. Ela não vai adoecer, ela não vai desmaiar, ela vai morrer. Então, como é imediatamente perigoso a vida e a saúde, é uma situação onde é iminente o risco de morte. Isso. Aí existe essa necessidade desse acompanhamento inteiro. Isso, exatamente. Que é para, literalmente falando, salvar a vida da pessoa. Isso. Antes, inclusive, o que é que a maioria das pessoas fazia, né? Fazia a medição ali, e aí depois saía e pronto. Só que aí, justamente, durante a atividade, pode ter essa alteração, pode mudar ali o ambiente. Daí, por isso que é importante essa avaliação contínua, justamente para, se houver ali alteração, o trabalhador poder correr dali o mais rápido possível. Ok, então, respondendo a Joelma, tem que fazer esse acompanhamento Contínuo. E o Félix aqui já emendou com uma pergunta bem. Uma das características de gás é ter um limiar de odor alto-baixo.
Você acha que o Multigás é suficiente para liberar atividades nesses espaços confinados? Então, Félix, o que é que acontece? Uma das coisas, por isso que é muito importante a questão do inventário. Porque no inventário é onde vai ter todas as características, o máximo de características possíveis daquele espaço confinado. Porque a maioria dos multigases, eles vão avaliar só 4 tipos de gases. E aí, quando você faz no inventário, que você especifica qual é o produto que está armazenado, o que pode ser liberado ali, às vezes você vai precisar mudar o tipo de sensor para adaptar para o tipo de gás que provavelmente tem dentro daquele ambiente. Então, às vezes, não é o multigás comum que vai atender aquele ambiente, não. Eu vou ligar esse atende 4 requisitos. Quatro requisitos. E aí, para alguns espaços confinados específicos, você precisa mudar ali o tipo de sensor para que ele Mas possa... essa própria No aparelho, porque no aparelho vai ter lá 4 tipos de sensores que vai ter ali a avaliação daqueles gases. é porque esses 4 é o que a gente está conversando, né? O oxigênio, para que o pessoal de casa acompanhe, né? O oxigênio, o enxofre, o CO e o limiar de inflamabilidade. Isso. Se eu quero avaliar, como o Felipe está dizendo aí, será que tem alguma outra coisa? Como eu já fiz no inventário, eu vou colocar esse Específico. adaptador. Isso. Eu vou ter que ter um multigás que faça a leitura específica do gás. Porque, Mariana, por exemplo, se eu tenho na minha empresa um espaço confinado que armazena X material, eu vou ter ciência de que aquele material libera determinado gás. Então, se eu já tenho ciência disso, e por isso a importância do inventário, eu já tenho que adequar o meu multigás para esse tipo de gás. Porque senão, inclusive, eu posso até danificar o aparelho, se eu não estiver utilizando o multigás com um equipamento específico para fazer essa leitura. Mas está perguntando assim, temos um exame psicológico para o trabalho em altura. O que acham desse tipo de exame para o espaço confinado? Extremamente importante. Inclusive, não somente ter um exame psicológico antes, como o acompanhamento no momento, em loco. É muito importante que quem vai fazer a supervisão desse trabalho, e isso inclui também a equipe de resgate, da gente ter esse olhar humano, para a gente compreender como é que está aquela pessoa naquele dia. Porque, às vezes, eu já tive situação, Mariana, de acompanhar o serviço, porque, assim, o trabalhador, ele tem o direito de negar-se a fazer o trabalho. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, muitas vezes, é um pai de família, é alguém que não quer se negar aquele trabalho, porque sabe que corre o risco de sofrer algum tipo de punição. E aí, eu já teve uma vez que eu percebi que o trabalhador não estava bem, e aí eu não liberei para trabalhar. E aí eu vi a importância da gente ter esse olhar, porque aí ele ficou acobertado. Não fui eu que não quis, foi a segurança do trabalho que percebeu e não me liberou. Então veja a importância da gente ter a sensibilidade de se atentar a esses detalhes, porque aí a pessoa se sente confortável e acobertada por nós da segurança do trabalho. É muito interessante, João, a gente vai entrar na tua área agora. Como é importante essa interação de todas essas áreas da segurança do trabalho. Porque, veja, o espaço confinado, assim como a altura, assim como o mergulho, ele precisa que a pessoa esteja preparada psicologicamente. Imagina que você não está preparado e que você está lá dentro e o teu psicológico, não sei, trava. Eu fico pensando, tem uma crise de ansiedade. Imagina você que foi treinado, né, de repente descobre que você tem medo de local fechado. Impossível você ser um trabalhador, trabalhar da equipe de resgate, não pode. Exatamente. Inclusive, a equipe de resgate, quando eu treinava a minha brigada, o Caio, você está aqui, que trabalhava comigo, a gente não avisava a brigada que eles iam ser treinados. E eu lembro que um dia, Caio, não era um espaço confinado, mas era um vão muito fundo que a gente tinha uma máquina. Bem fundo, tanto é que nesse vão era um retraço de metal e ficava aqueles containers dentro do vão. Então a gente combinou com o funcionário, colocou lá dentro, colocou o gatilho no ombro. E acionou a brigada. A brigada não sabia o que estava acontecendo, estava trabalhando, soltou, fez a formação
Detectamos a área, eles foram. Quando eles chegaram, eles acharam que era real. E aí sim eu tenho um tempo de resposta real de uma situação de emergência. E aí sim eu tenho condição de avaliar os meus brigadistas, as pessoas que estão atuando, porque, sim, no momento de pânico, o pânico ele acontece para quem está no risco e para quem vai entrar. Por isso que o Marco falou que 2 bombeiros também, inclusive, morreram, porque são pessoas gente como a gente. Não é porque você fez esses cursos e essas formações, você também pode estar nos dias com o seu psicológico e se atrasa. Né? Tá precisando de mim outra vez. Não, dói, né? Inclusive, Mariana, eu tive uma experiência com um colega meu de trabalho, que ele era bombeiro há muito tempo, e aí certa vez a gente foi fazer um curso. Durante o curso, inclusive de espaço confinado, o instrutor vendou, colocou a máscara do cilindro de ar respirável, só que aí dessa vez ele fez diferente. Ele fez o quê? Vendou, fechou, tampou ela. Ele entrou em pânico. Em pânico, em pânico. Tanto é que ele ficou constrangido. E aí a gente, não, gente, temos nossas limitações. E foi extremamente importante você descobrir isso em treinamento. Exatamente. Para justamente a gente buscar ver, poxa, eu consigo lidar com isso aí, porque às vezes, João, é importante, a gente consegue superar nossos medos, mas às vezes eu só posso ir até aqui. E a gente tem que ter, tipo assim, tá tudo bem. Se, por exemplo, tem pessoas que têm pavor de subir em altura, não fica bem, não tá bem estar em altura. E às vezes, Marina, tipo assim, você pode ir treinando, e você pode acabar criando confiança, expertise para estar em altura. Mas às vezes ali não é seu ambiente e tá tudo bem também. Como o João disse, é um trabalho em equipe. Exato. Por isso a importância, né, João, de eu saber selecionar. Porque cada um tem o seu melhor para oferecer. Então, você vê, você vai no Instagram do João, assiste o João, e a gente junta e vê que tem muito, muito nexo a coisa. Porque, e aí, você pega um brigadista para ajudar em altura e ele tem medo de altura. Isso. Como é que foi feito esse trabalho dessa seleção? E eu digo o seguinte, o medo é o nosso maior amigo, não é? Porque ele impõe limites para você não ultrapassar. Eu lembro que quando dava os treinamentos em altura, aí a gente fazia uma certa brincadeira e dizia, olha, nós aqui vamos fazer um teste aqui com vocês, nós estamos selecionando pessoas para trabalhar e vão ganhar um salário de 10 mil reais. Agora, quem não tem medo de altura? E isso é uma seleção, então a maioria levantaram. Eu não contrataria nenhum de vocês. Porque quando você não tem medo, você se expõe ao risco. E aí você, né, acaba criando situações onde piora. Isso, Não é? exatamente. Então, assim, tem que ter, claro que não pode ser pânico, mas você tem que ter o medo, que é para ele te dar um limite. Ter o respeito, né, por aquele ambiente. Exatamente. Saber que tem ali. Porque senão você não trabalha com prevenção, não. Senão não vai ser, segurança não vai ser valor porque não tem o medo. Isso, exatamente. Daquela frase que a gente mais escuta. Eu trabalho com isso há não sei quantos anos. Mas isso acontece sozinho, né? O Marco está falando aqui, justamente, o trabalho pode estar, o trabalhador pode estar com problemas cognitivos, mentais e sociais, fobia, medo, pânico, né? Exatamente isso, Marco. Orlando, um abraço, fazendo aqui, né? Foi treinado por mim na brigada, né? Brigada de excelente, um grande abraço para você, Orlando, obrigado pela participação. E aí, João, tem alguém participando aí? Tem sim, o Eno está dizendo, já eu sou do quanto Vanessa faz os treinamentos de altura, é bom demais. O Félix aqui falando de Alcas cáusticos, assim, grande mestre, Diego. O Wendy é o meu brigadista. Um abraço, Wendy. Obrigada. Jorge, Guigo, Evanilson, Eduardo Santos, Nazareno Pinheiro, professor Ivomar Mezoni, grande mestre, participando aí, como sempre, Evandro, pessoal do Brasil inteiro. Tem 10 também, que toda a Europa agora. Muita gente, Mariana Zenda, Mari, Davi Queiroz, Eduardo Coelho, lá do Rio de Janeiro, sempre participando aqui com a gente, muita gente participando mesmo. Então, um abraço aí para todo mundo que está participando aqui com a gente, né?
Eu vou até pedir um espaçozinho, que eu vi ali que minha mãe está me acompanhando. Hoje é aniversário do meu pai. Eita, que saiu de casa, já o pai, vamos, né? E eu quero mandar um abraço. São os amores da minha vida. Sou tudo que sou, graças a eles. Mas é muito importante. Um abraço para Antônio Tavares e Maria Zenda. Seu Antônio aí, felicidade, saúde, paz sempre, né? Ô, Vanessa, e voltando aqui para a nossa conversa, área classificada. Explica isso aí. Área classificada e espaço confinado são sinônimos, estão perto, estão longe? Tira essa dúvida, que é uma dúvida que o pessoal trouxe. Então, muita gente, eu já vi usando como sinônimos, né? Fala, é uma área classificada. Quais são as áreas classificadas que a gente tem aqui? Só que, na verdade, espaço confinado é o que a gente viu as definições lá no início. A área classificada é quando a área que tem um risco de explosividade, tem um risco de explosão. Então, pode ser que um espaço confinado, ele tenha ali intrinsecamente essa característica, como possa ser que não. E aí, quando a gente fala de um lugar onde ele tem essa característica, aí a forma de lidar com ele vai ser totalmente diferente. Eu vou precisar de ter um supervisor que tenha um treinamento específico para fazer a liberação desse trabalho. Não é outro supervisor, não é GR33. Ele é especialista já na parte de informática. Isso, perfeito. Eu não posso simplesmente, por exemplo, eu não posso pegar um exaustor, um insuflador, pegar aquele gás que está ali dentro, tirar e jogar fora do meu ambiente. É um tratamento totalmente diferente. Eu vou precisar o quê? Inertizar aquele espaço. Eu não posso, quando é outros tipos de gases, eu posso pegar um exaustor, retirar e tirar dali de dentro do espaço confinado. No caso de um ambiente que ele seja com essa característica, eu não posso simplesmente tirar. Eu tenho que dentro daquele ambiente, inertizar aquele gás ali para que aquela atmosfera ela fique habitável. E eu não posso jamais realizar um trabalho no espaço confinado enquanto esse gás ele não estiver inertizado. Então, resumindo, eu posso ter um espaço confinado com essa característica, como eu posso não ter. E aí são coisas distintas, são coisas diferentes. Agora, uma dúvida minha, que a gente ficou falando sobre a questão de saber como agir quando acontece o acidente de espaço confinado. A MR1 já não traz a necessidade de fazer o plano de emergência, ou seja, você levanta os riscos que tem, e o plano de emergência é um documento que ele vai ser continuamente habilitado. Eu tive um acidente, eu percebi que as pessoas desse acidente eles não souberam como agir dentro do acidente. Toco com o plano de emergência. Diante de um acidente, atuar dessa forma, o número dos bombeiros é esse, do hospital de trauma, do hospital tal, para levar. Aí eu pergunto, a gente vai colocar isso no inventário, mas também tem que levar para o plano de emergência. Essa que a gente falou, tem ambulância para onde liga, para onde leva. Você pode anexar junto ao plano de emergência. O inventário. Você pode ter ele separado, enquanto você pode incrementar dentro do plano de emergência o inventário. E aí você coloca justamente todas as características, os riscos e como agir diante de uma situação como essa. Inclusive, o treinamento que ele fala que deve ser anual, né? Que é o Treinamento de espaço confinado. O treinamento de espaço confinado, que é o simulado, né? Ele diz que você pode colocar dentro do plano de emergência. Então, é opcional, digamos assim. Mas aí você colocar dentro do plano de emergência, eu acho fantástico, justamente porque já engloba todos os riscos de dentro daquela unidade. Mas você pode também deixar separado ou anexar o plano de emergência. Lembrando que os funcionários e os trabalhadores eles têm que ser treinados de plano de emergência. Logo, se eu coloco o que tem espaço confinado nele, então, por consequência, eu vou treinando todo mundo, porque eu tenho que treinar não só quem vai trabalhar no espaço confinado, como quem não vai, para que ele entenda que aquilo é um espaço confinado, que ele não está apto para entrar, por que ele não pode, que ele não vai entrar. Exatamente. Isso é muito importante. Né? E assim, Mariana, com relação a essa questão de poder e não poder entrar em espaço confinado, uma das coisas que eu vejo que é muito importante, talvez não tenha muita correlação com o que a gente está dizendo necessariamente, mas eu lembrei aqui, eu achei importante a gente falar sobre isso. Da gestão da segurança do trabalho, enxergar diretamente o quão importante é o espaço confinado e perigoso e nos dar respaldo como equipe de SESMIT para fazer atividade ou não. Porque eu já vi situações em que funcionários que não eram treinados, o
pessoal queria que aqueles funcionários fizessem o trabalho ali, a gente orientar para a gestão que não é o correto, mas a gestão não nos dá força para aquela atividade não acontecer. E aí a gente fica entre a cruz e a espada, como funcionário, a gente também ter um jogo de cintura para a gente não se expor àquela atividade. Eu sempre trago uma experiência minha. Antes de falar, vou mandar um abraço para a Georgia, que entrou. Um grande abraço, Georgia. Estamos aqui com uma especialista, né? A gente acabou de falar em IPVS, não tem como falar e me lembrar de você, né? Mas eu sempre trago esse exemplo de que aconteceu comigo, João, um trabalho em altura. Uma terceirizada, eu fui fazer o trabalho em altura, mas eu não fui liberação e eu sabia que eu não recebi nenhum documento deles. Eles não têm treinamento, eu mandei descer. O gestor foi falar assim, na cidade só tem essa empresa que faz trabalho em altura, essa atividade. Eu disse, então não vai ser feita a atividade. Aí o homem só não me chamou de pessoa legal, né? Foi embora, mudei para embora, mas foi uma guerra travada. Mas o serviço deveria ser realizado. E como é que eu faço? Coloco sua manutenção. O seu pessoal não é treinado, coloca eles para subir. Aí ele colocou um funcionário que sabia fazer atividade, mas que eu sabia que ele ainda não estava treinado. Mandei descer de novo. Ah, a Marina está atrapalhando. Não vai subir. O terceiro subiu, preparou a linha de vida, organizou, colocou o cinto. E quando ele ia iniciar o serviço, ele colocou uma chapa metálica. Essa chapa voou, deu vento. A chapa voou e cortou a testa dele inteira. Ele estava de cinto, existia uma linha de vida, existia uma situação ok para ele, que foi avaliada na liberação do trabalho. Ele não sofreu danos maiores. Imagine vocês se tivesse entrado aquele funcionário que não tinha o treinamento em altura, né? A mesma coisa, a gente traz a similaridade para o espaço confinado. Ah, tá, então eu vou deixar entrar, não só hoje eu vou deixar entrar, porque é uma coisa rápida. Você não tem como saber. Eu estava dizendo só um funcionário essa semana. Esse funcionário disse assim, amigo, veja bem, a gente pode fazer certificado do curso e a gente mesmo assina. Porque está sem tempo para fazer o curso. Aí ele disse, olha, deixa eu explicar uma coisa a você. Jesus Cristo chegou e ele não teve como garantir o que é que ele não ia passar ou não ia passar. Jesus Cristo. Você tem como garantir que você não vai se acidentar durante a atividade? Ninguém consegue. Agora, sabe que existe a possibilidade grande do pior acontecer, eu sei. Então, por quê, né? Exatamente. E é outra coisa também que eu já encontrei muito, João. É empresas que vêm prestar um serviço para fazer espaço confinado e é nítido que aqueles funcionários não foram treinados em DT3. Só tem o certificado. E assim, me entristece muito quando eu vejo que existem profissionais que têm coragem de ali assinar um certificado, porque, gente, é a vida de outras pessoas. A partir do momento que eu assino um certificado e eu não tenho, de fato, passado o que aquele funcionário precisa enxergar como risco, o que ele precisa enxergar como segurança, eu estou ali colocando a vida daquele funcionário em risco. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que, como você disse, Mariana, por mais que eu precise do dinheiro, mas que mais do que o dinheiro é a vida de outras pessoas que estão em jogo, entendeu? Então, eu não posso. E aí é onde vem também a outra dificuldade quando a gente vai acompanhar o serviço, que justamente a gente vê que o funcionário não foi. Só que como que eu vou alegar? Se ele está ali com certificado. Aí lá vai, às vezes, apelar para a consciência. Aí vai a gente tentar para poder ajudar para que a coisa aconteça. Só que não aconteça o pior. Exatamente. Mas aí acaba que é você orando para que tudo dê certo. O Zolang entrou aí, Edmar Rezende, que é um grande funcionário, um grande profissional da nossa área de segurança do trabalho, certo? Geólogo está dizendo ali, deve ser mais trabalhar com a Mari, é babado, viu, gente? Trabalhar comigo é babado. Olha, a Verônica aqui está dizendo que você conhece a Verônica Xavier, minha grande amiga. Vanessa, super competente, filha de Antônio Tavares, grande amigo do meu pai. Muito obrigada. Lá de Arial, você conhece, com certeza. Félix, Vanessa, um trabalhador, ao realizar uma limpeza da água sanitária, ao limpar é liberado gás cloro, onde o gás não detecta. E não é um gás asfixiante. Como devemos proceder?
Então, Félix, toda vez que a gente vai acompanhar um serviço de espaço confinado, a gente busca antes saber quais são os tipos de produtos que o funcionário vai usar ali. A empresa vai usar que produto? Então, sempre a gente vai olhar a ficha técnica daquele produto. A ficha de segurança. A ficha de segurança. Então, lá a gente vai ver quais são os gastos que são liberados, quais são os perigos, quais são os procedimentos de primeiro socorro que vão precisar ser feitos se houver algum tipo de incidente, de acidente. Então, é imprudência a gente liberar uma atividade sem antes eu saber quais são os produtos que vão ser utilizados. Porque, de fato, tem alguns produtos que o Motigás ele não vai identificar ali de imediato, né? Vai identificar depois que a gente já vê alguma consequência daquele produto. Então, toda vez é trabalho do supervisor, inclusive, ele avaliar quais são os produtos, tá? Vai usar esse. Então, vamos olhar a ficha de segurança de todos esses produtos para a gente avaliar quais são os gastos que possivelmente vão ser liberados, para que eu possa tratar o ambiente antes, durante aquela atividade, para eu não liberar sem ter deixado aquele ambiente seguro. Lá onde eu trabalhei, Vanessa, tem os respiradores autônomos. Eu ia falar isso agora. Como ele deve ser utilizado, em que espaço? Porque às vezes também tem ambientes que não dá para você entrar no cilindro. Eu dizer isso, Georgia está aí, é sobre falar, né? Depois ela vai. Como existe realmente a interação entre as áreas. Eu vou sempre repetir isso, porque eu acho isso incrível. A gente tem que, para usar qualquer tipo de máscara, fazer o PPR, né? O Programa de Proteção Respiratória. O Programa de Proteção Respiratória ele tem que estar conversando com o inventário. Só que na definição, eu tenho que ter IPVS para ser caracterizado como espaço confinado. Jorge, tu me dá outro 10 agora. Então, a gente vai precisar de usar como IPVS a máscara autônoma. Não é isso? Então, mas perceba que esses documentos eles precisam estar conversando. Né? Tem que ser tudo bem casadinho. E aí né? tem que ter os exames, olha, não pode ter problemas respiratórios, não pode ter defeito na face, tem que fazer o teste. O teste de exatamente. Redação, Exatamente. E outra coisa, Johan, também, que assim, até a própria NR6, ela fala aqui o EPI, porque é considerado como um EPI, né? E ele respirador. Exatamente. Ele só deve ser usado em última instância. Sim. Por mais que ele possa, na situação de atmosfera PVS, ser usado, mas a depender do tipo de situação, por exemplo, é algum tipo de gás que está sendo liberado? Será que eu fazendo o sistema de insuflação e exaustão não já vai tornar aquele ambiente ok? Para eu não ter que colocar o trabalhador para passar 7 horas ali com um cilindro, que é pesado, que é desconfortável, que para entrar no espaço confinado, às vezes não dá, porque a NBR, a 16577, que fala sobre o espaço confinado, ela diz que a abertura da boca de visita tem que ser no mínimo 60 centímetros. Aí, às vezes, será que eu vou conseguir entrar? Mesmo que eu entre, não vai ser ergonomicamente ruim para o trabalhador? Sim, peraí. Então, vamos deixar essa informação bem consolidada para depois dizer assim, a live de gestão de AZ estava dizendo que eu posso entrar. Não. Existe a possibilidade de eu não usar a máscara autônoma se eu tenho o total controle, ou seja, está feita medição de oxigênio, eu tenho que garantir o que é que tem de gás lá, o que é que não tem, eu tenho que garantir que está controlado. É possível esse cenário? Sim, é possível. E a norma diz o seguinte, eu posso entrar dentro de um ambiente, por exemplo, vamos falar de oxigênio, ele dá esse limite de 23 e 19,5. Eu posso entrar se houver alteração dentro desse limite, contanto que eu saiba de onde está vindo essa alteração, para eu ter um controle. Então, está alterando, mas de onde está vindo? E fora que eu vou estar monitorando o tempo todo. Então, mesmo que tenha ali aquela alteração dentro do limite, eu posso entrar sem estar com o cilindro, sem estar com a proteção respiratória, mas que eu saiba de onde está vindo essa alteração. Mas se é uma atmosfera que eu não posso ali eliminar ou isolar aquele risco, então aí é onde eu parto para fazer a utilização desses equipamentos. Mas aí é interessante eu buscar o máximo possível os meios do funcionário não precisar. Eu sempre penso muito isso. Por quê?
O que a gente tem que ver é a parte econômica. Imagina você dentro de um ambiente que já muitas vezes é desconfortável, que às vezes o equipamento é pesado, vai ficar numa posição às vezes desconfortável e eu ainda estou ali com peso. Mas tem o controle, né? Isso, perfeito, Mariana. Contanto que eu tenho um controle contínuo ali da... O Georgia já se movimentou, eu estou dizendo que eu toquei nela. No caso do espaço confinado, várias situações levam a ser caracterizadas como IPVS, mas nem sempre é necessário usar respiradores, depende dessas avaliações, que ela está corroborando com o que a Vanessa está falando, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Muita gente participando aqui. Fernando Nero participou semana passada conosco aqui. Sim. Fernando, foi um show aqui também. É verdade, meu grande mestre Félix, José Bento, a Maria Rezende Tavares, aí sim, a Movida Civil, Vanessa, César. O César se orgulha muito de ter Vanessa como parceira nos treinamentos. Meu mestre falando, está falando, Evandro, muita gente participando aqui, pessoal mandando aqui parabéns para você, Vanessa, Muito obrigada. para todos que estão participando. E estamos chegando ao nosso finalzinho. Queríamos agradecer demais, foram muitas informações. O pessoal fica gravado aí, né? Então, vocês quiserem, nosso tem um vídeo aí, tem 4.700 visualizações. Eu fiquei pasmo, eu falei, caramba, você fica imaginando aí, se você está no evento com 50, 70, 100 pessoas, já não imagina aí 4.000 visualizações, não imagina um ambiente aí, um auditório cheio de gente ouvindo Vanessa aí e absorvendo e construindo conhecimento, né? Então, Vanessa, obrigado, né, por ter participado, por ter aceito aí o convite. E temos que trazer mais vezes, né? Porque é muita informação. Estou aí à disposição, né? Inclusive, eu agradeço demais, não só pela oportunidade de estar aqui, mas por tudo que vocês vêm construindo. A gente precisa de ter pessoas como vocês que compartilhem todo o conhecimento, que incentive outras pessoas. Então, quem está lá, muitas vezes, quer beber da fonte, né? E vocês estão dando essa oportunidade, né? Então, eu agradeço a oportunidade de hoje estar aqui e também das vezes que eu não estou aqui, mas estou lá bebendo da fonte do conhecimento, né? Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Vai ser uma satisfação poder estar com vocês. Excelente. A gente finaliza este debate de hoje, né? A Adna Souza está aqui, minha eterna orientadora reitorista. Um abraço. A gente finaliza essa live hoje chamando a responsabilidade. Você que trabalha com espaço confinado, pensa bem no que foi conversado aqui. Tem dúvida? Eu tenho certeza que se você buscar a Vanessa, vai lá no Instagram. Como é que é o Instagram da Vanessa? Vanessa Tavares BC. Vanessa Tavares BC. Vanessa, eu estou com dúvida. Vanessa, ela é do nosso grupo, ela é do nosso time. A gente traz aqui pessoas que a gente sabe estar de coração aberto, porque a gente quer junto construir a nossa área, né? Então, a gente chama você para responsabilidade para atuar como espaço confinado. E a gente vai ter, com certeza, parte 2, parte 3, porque ela tem a expertise do trabalho em altura, ela tem a expertise do APH, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar, né? Então, uma boa noite a todos. Obrigada pela participação de vocês. O pessoal está dizendo aqui que gostou, o George está dizendo que gostou. Nos sigam aí, né? Curtam, compartilhem aí os vídeos, né? Deem um ok aí para o Instagram entender que vai gerar mais vezes, né? Então, Mariana Gurjão, Joana Barbosa 1010, Vanessa Tavares BC, associações também, a ANEST, a AEST, TB. Nos sigam aí nas redes sociais para a gente construir o conhecimento em prol de uma engenharia de segurança do trabalho evoluída que traga conhecimento. Exatamente. E futuramente estaremos no YouTube para vocês. Um grande abraço e boa noite, pessoal. Boa noite a todos.